Graças e paz, família. Como vocês estão? Bem, então, eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre essa palavra que eu postei hoje mais cedo no nosso grupo, no grupo da casa. Provavelmente esse vídeo vai estar indo para todos os membros ou para aqueles que estão no grupo da casa. Eu sei que muitos não têm vindo, não estão conosco, mas estão no grupo da casa. Têm assistido as coisas que a gente posta no grupo. E eu decidi colocar individualmente. Então, vocês devem ter visto o versículo que eu coloquei de 2 Pedro. Qual capítulo? Deixa eu ver aqui, eu esqueci. Capítulo 1, a partir do versículo 10. Toda essa carta de Pedro, ela é muito importante, mas o momento que nós estamos passando, esse momento de dificuldade, fora a pandemia, os nossos sentimentos estão abalados, passando por momentos de enfermidade, passando por momentos de traições, de acusações, tantas coisas nós estamos passando e isso cria um desânimo. Mas essa palavra é para exortarmos a não desanimarmos. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos entender que a casa é somente uma congregação e que o reino de Deus é muito maior, mas que a casa, a congregação, é um lugar onde nós nos estreitamos, é um lugar onde nós buscamos forças, é um lugar onde nós buscamos a palavra de Deus através do homem de Deus, do servo do Senhor, daquele que está trazendo um entendimento segundo as Escrituras e não segundo a sua vontade, porque ele também, esse homem, tem recebido de Deus e o que ele fala não é dele. Então, essa passagem é interessante porque ela começa assim, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Isso é interessante porque o Pedrão, o nosso irmão que está hoje com o nosso Senhor Jesus, ele nos exorta a seguirmos em frente, entendendo que o nosso chamado, que fomos chamados através de eleição, claro, Deus nos conheceu antes e nos chamou agora, e para que a gente não tropece, a gente precisa manter firme esta vocação, porque fomos eleitos antes. Como que é manter firme a vocação? É entender o propósito pelo qual o Senhor nos chamou e nos vocacionou. O Senhor nos vocacionou à salvação, o Senhor nos vocacionou a estarmos anunciando o seu reino, o Senhor nos vocacionou agora a seguir os seus mandamentos. Não a lei dos pastores. Lá na casa, algumas pessoas acham até que a gente é liberal, mas a gente não é liberal porque a gente diz para as pessoas, você é livre. A gente não é liberal porque diz para as pessoas, você é, faz segundo a vontade de Deus. Quando a gente diz faz segundo a vontade de Deus e não dos homens, é para você entender que a vontade de Deus é superior à dos homens. E Deus pede tudo contrário a isso que nós estamos fazendo. Contrário às nossas manias, ao nosso jeito de falar, ao nosso jeito de vestir, ao nosso jeito de se comportar, ao nosso jeito de tratar o irmão. Deus é contrário a tudo isso. Fomos eleitos e vocacionados agora a direcionar a nossa vida, a representar o reino dos céus. Então, a casa não é liberal. A casa não é de qualquer jeito. Então, o que o Pedrão fala para nós é para a gente andar de forma digna da nossa vocação, que quem nos chamou foi o Senhor. Então, eu preciso rever os meus conceitos, porque três coisas a gente precisa entender. A primeira é que Deus pede arrependimento. A segunda é que a gente conte os nossos pecados. E a terceira é que a gente obedeça a sua vontade. Reconhecer, confessar e obedecer. Reconhecer, confessar e obedecer. Senão a gente cai no pecado de Adão. Adão, você comeu da árvore? A mulher que tu me deste. Nunca assume os erros.
E Deus não nos chamou para olhar para o outro na questão do erro, mas sim na questão da necessidade. Deus nos chamou para a gente olhar para nós mesmos na questão dos nossos erros, para a gente ver o que a gente tem feito que não é conforme a palavra. Deus está cansado dos nossos discursos, porque os nossos discursos são muito bonitos. Falar bonito, tem um montão por aí que fala, mas obedecer, poucos têm obedecido. E eu me ponho no meio, eu me ponho como aquele que não tem obedecido. E ele continua nessa passagem dizendo assim: por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, confirmados na presente verdade. Então, o que ele está dizendo é que ele não pode deixar de falar, mesmo que vocês já saibam as coisas que são ditas, as coisas que é para serem obedecidas. Aliás, se eu perguntar o que você deve fazer, todos vocês sabem. Eu sei o que eu devo fazer. Pedro, eu não estou exortando, isso foi Pedro me exortando. Ele está dizendo, Pedro está dizendo que eu sei o que eu devo fazer, mas que ele não vai deixar de me exortar. É isso que está dizendo, né, o apóstolo, né, hoje está com o Senhor Jesus. E eu, como pastor, não posso ser omisso. Eu sei que vocês sabem das leis, dos mandamentos do Senhor. Eu sei, nós temos pregado e falado sobre isso, mas eu não posso deixar de falar. É igual quando você diz para o filho: não faça isso, por causa disso, disso, disso. Aí o filho vai falar assim: eu sei, você sempre fala isso. Eu sempre falo isso porque você ainda não obedeceu e você continua fazendo, mesmo sabendo que é errado. Então, é necessário que se repita, que se volte a falar. É isso que Pedro me ensinou e é isso que eu preciso passar para os irmãos. Errado é errado. Tem coisas que não convêm. Tem coisas que não está na hora. Tem coisas que se esperam. Tem coisas que o momento é mais tarde. É no momento certo. É debaixo da mão de Deus, debaixo da proteção do Senhor. E é necessário que se arrependa, que se confesse: estou fazendo, estou errado, entendeu? Senão não tem como, não rola, não anda. Se a gente não andar nessas três ordens do Senhor, que é arrepender-se, confessar e obedecer, o nosso discurso é vão diante até dos irmãos, diante de cada um de nós, porque as pessoas nos veem com discursos bonitos, ou com ideias bonitas, ou com ações bonitas, mas a vida não condiz, porque as pessoas observam. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. E se eu prego aquilo que eu não vivo, então não vale de nada a minha pregação. Correto? Isso me constrange, me deixa preocupado, porque tem coisas que eu preciso melhorar. E eu sei disso, eu tenho sido omisso. Versículo 13 diz: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então, enquanto estou vivo, Pedro está dizendo, e eu também vou dizer, não posso deixar de pregar a verdade, de falar a verdade. Eu estou gravando vídeo porque alguns não têm vindo. Então, alguns têm recebido exortação através da palavra, estamos juntos nos exortando, mas nem todos. Mas eu, como pastor e como anjo do Senhor na igreja, como um servo de Deus, eu preciso admoestá-los a que vocês tomem uma posição diante de Deus. Ok? Se faço parte de um grupo, se faço parte de um reino, se faço parte de um corpo, eu preciso ser exortado e agradecer pela exortação, que não vem de mim. Sou só o canal, que vem de Deus. Versículo 14 diz assim: e sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Essa passagem, eu vou ler o 15 também, para falar sobre isso, que isso é importante demais. Eu espero que vocês todos ouçam todo esse vídeo, porque essa é a parte mais importante. Ele diz, eu vou ler o 14 e o 15, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurei em toda ocasião
que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Olha que coisa importantíssima que Pedro está falando. Pedro está falando o seguinte para os irmãos. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: hoje eu estou lembrando vocês o que o Senhor Jesus tem dito, o que o Senhor Jesus tem falado, o que o Senhor Jesus nos orientou, o que o Senhor Jesus, aquele que governa, aquele que de nós falamos, nós te aceitamos para que o Senhor governe a minha vida. Aliás, são esses os salvos, porque aqueles que disseram, eu aceito Jesus para participar de uma igreja, para fazer parte do louvor, para poder comer o pãozinho, o suco da ceia, para poder ser batizado, esses não são crentes, esses não entenderam o que é a salvação. Essa palavra é para aqueles que disseram, Senhor, eu me arrependo, eu confesso meus pecados e agora eu te obedeço, porque o Senhor agora tem que governar, reinar na minha vida. Eu preciso dar ouvidos à tua voz, a minha carne precisa aprender a ouvir a tua voz e parar de brigar com o teu espírito. Esses são os salvos, para esses que estou falando, e eu espero que esta mensagem entre no seu coração. E Pedro está dizendo o seguinte: eu vou deixar, Jesus já me falou que está chegando o dia da minha morte, eu vou deixar o meu corpo, mas eu preciso saber que vocês vão lembrar das coisas que Jesus falou. Não é das coisas que eu estou dizendo, é das coisas que Jesus me orientou a falar para vocês. Hoje, eu sou o pastor na casa, alguns chamam de pastor presidente, chamem do que quiser. Eu tenho esta liderança na nossa comunidade, eu tenho o dever de mostrar e falar a verdade. Eu não posso ficar omitindo e tentando passar a mão na cabeça de alguns. Não posso, eu já errei muito, eu não posso pregar outra coisa, eu preciso trazer a verdade, porque no dia em que eu for, aliás, essa foi a preocupação de todos os discípulos, no dia da sua morte, de vir lobos, de vir aqueles que querem se aproveitar do rebanho e trazer mal a eles, porque esses que vêm, os lobos, eles não se preocupam com o rebanho, eles não fazem parte do corpo, entendem isso? Nós não pregamos para ofender os irmãos, nós pregamos para curar o corpo, para restaurar o corpo que nós fazemos parte. Eu prego para minha mão, eu prego para o meu pé, eu prego para o meu nariz, eu prego para a minha boca, eu prego para os meus olhos. Vocês são os meus olhos, vocês são os meus braços. Então, se eu pregar para mim mesmo, o meu corpo nunca vai ser sarado. Mas se eu pregar para o meu corpo, que são vocês, o corpo será curado. Entendem isso? Então, Pedro está dizendo exatamente isso. Que vocês lembram que o Senhor falou para que o corpo seja curado, seja sarado, seja fortalecido. Porque depois que ele morrer, se não lembrar, ou se aqueles que pregam a palavra não estiverem, Paulo diz sobre isso, serão presas fáceis na mão dos lobos. Então, o momento agora é de restauração, é de comunhão. Eu sei que o momento parece que é um momento de nos afastar, é um momento de esperar as coisas darem certo, é um momento de quando isso, aquilo acontecer, eu volto, é um momento de... Não, o momento é buscar ao Senhor, o momento é estar junto, o momento é de comunhão, o momento é de largar o pecado, o momento é de parar de falar mentira, de falar palavrão, de se vestir de maneira correta, de ter os relacionamentos certos na hora certa. É o momento de sentar no banco e ouvir a palavra, é o momento de se humilhar diante de Deus, é o momento de confessar e de estreitar o relacionamento no corpo de Cristo. Esse é o momento certo, é o momento propício, esse é o momento em que tudo parece que está dando errado, é agora, esse é o momento é agora, nós precisamos nos unir. Eu queria ter muito conforto lá na nossa congregação, mas não é nem minha obrigação, eu faço por amor de tentar melhorar, porque o mais importante é que nós estejamos juntos, em comunhão, em amor, em adoração. Esse é o momento mais importante. As outras coisas, elas vão fluir depois que haver
depois que houver comunhão, depois que houver amor, depois que houver harmonia, mesmo nesses tempos de dificuldade, o corpo sendo bem ajustado, nós nos ajustando, bem ajustados, aí sim o Senhor trará bênção sem medidas sobre a nossa vida. Amém? Meus irmãos, eu espero que, em nome de Jesus, que esta palavra console o coração dos irmãos e também vocês sejam admoestados, não só por mim, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês demais, 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 demais. E vocês sabem disso. Fiquem na paz. Deus abençoe o seu dia.